Boa tarde a todos, eu sou Ana Noronha, sou aluna de Ciências Sociais aqui da UNB e fui selecionada pelo PIBIC aí de 2020 e 2021 e estou aqui para apresentar meu trabalho, podcast Educação e Antropologia, uma revisão do biênio de 2019 até 2021. Bom, não tem muito como eu começar a falar do meu trabalho sem falar também da equipe que eu faço parte, que é do podcast Mundaréu, que é um podcast de divulgação científica. É um projeto de extensão, mas além de um projeto de extensão, a gente faz pesquisa com ele. Então, no último ano, toda a equipe se mobilizou para, enfim, levantar os dados e analisar esses dados, e agora estamos no processo de publicação. Inclusive, vários das análises vão servir de base para esse artigo que eu estou, para esse trabalho que eu estou aqui apresentando. Enfim, o podcast Mundaréu ele surge, com esse intuito de desafogar os olhos dos textos, e ter formas de áudio também para que ative outros sentidos para absorver, o conhecimento tanto por pessoas que já conhecem a área e que estudam essa área, ou por pessoas que não têm contato e que querem, por curiosidade, conhecer. Bom, a justificativa dessa pesquisa. O podcast tem crescido muito no Brasil, é uma área que está super em crescimento. Nos últimos anos, cada vez mais temos produtores e número de programas e ouvintes na podosfera. E no contexto educacional, principalmente aí nesse último ano, de 2020, com a pandemia, tem sido um recurso que tem sido utilizado, para driblar um pouco as dificuldades que a gente tem encontrado na educação. Bom, partindo para a metodologia, a gente fez uma busca bibliográfica utilizando as palavras-chave Anthropology, Education, Podcast, Scientific Dissemination, Social Sciences, Sociology. E as palavras elas foram escolhidas em inglês mesmo propositalmente, porque a gente queria ver essa abrangência internacional. E essa pesquisa ela foi feita principalmente nas bases de dados encontradas na BCE, e no Google Scholar também. Então, bom, o que a gente conseguiu de resultado nisso, Primeiro que já existia uma revisão bibliográfica anterior, e a gente segue vendo isso nos trabalhos, todos eles falam que a bibliografia sobre esse tema ela é muito escassa, mas que mesmo assim a gente consegue levantar alguns pontos centrais, certo? Então, o primeiro ponto deles é que com a utilização de podcast, muitos alunos têm se tornado protagonistas, e têm tido desempenhos mais criativos e mais críticos ao utilizar o podcast, se tornando um pouco mais autônomos, assim, no processo de aprendizagem, O segundo é que o podcast ele foi uma ferramenta super utilizada para dinamizar as aulas, principalmente nesse contexto de pandemia. O terceiro é uma pauta de acolhimento de alunos que precisam de diferentes linguagens e que necessitam de uma certa acessibilidade nesse processo de aprendizagem. E o quarto é a falta de familiaridade que essas ferramentas, que o podcast tem, e acaba que professores e alunos não conseguem usar essa ferramenta no dia a dia, certo? Bom, olhando tudo isso, o que a gente concluiu? Que apesar da gente ter muitas respostas positivas em relação a esse uso do podcast dentro de sala de aula, enfim, essa promoção da autonomia, da acessibilidade, do maior interesse por parte dos alunos, isso é muito bom, mas também tem esse outro lado, dessas barreiras que impedem com que mais professores utilizem isso dentro de sala de aula, Também percebemos uma certa disparidade, Então a gente tem muitos podcasts sendo lançados, mas quase nenhum trabalho acadêmico publicado. Então essa foi uma observação curiosa. E é isso, ficamos por aqui. E queria agradecer a todos por essa oportunidade de ter uma bolsa do PIBIC. Tchau, tchau.